Olá, aqui é o professor Ellison de Andrade e nesse vídeo irei apresentar a regra de ouro da mudança de hábito. Quando falamos em hábitos, estamos pensando em um comportamento automático que não exige grande esforço do cérebro no que se refere às tomadas de decisões. Tais hábitos podem ser bastante úteis, como as rotinas de escovar os dentes, tirar o carro da garagem ou tomar banho. Mas elas também podem ser prejudiciais, como o consumo excessivo de alimentos ou na compulsão por gastar dinheiro. Nesse contexto, seria bastante interessante se tivéssemos o poder de incorporar apenas bons hábitos e eliminar todos os ruins. Mas tal tarefa, como você pode imaginar, não é das mais fáceis, pois mudar um estilo de vida e paradigmas cultivados por anos a fio não é possível de uma hora para outra. Diversos pesquisadores têm se desdobrado nessa tarefa de compreender o hábito para dar uma luz sobre como podemos transformá-lo e assumir as rédeas de nossas decisões cotidianas. Assim, o objetivo desse vídeo é oferecer uma técnica que poderá ser bastante útil nesse cenário, e denominaremos essa técnica aqui de regra de ouro. A argumentação é que se torna muito difícil mudar um hábito incorporado apenas com motivação ou imposição. A regra de ouro diz que, ao invés de mudar um hábito por completo, devemos manter a deixa e a recompensa, mudando somente a rotina. Muitos casos relatados na ciência obtiveram êxito com tal estratégia, sendo nosso foco na presente videoaula explicar de que forma esse processo pode ser colocado em prática. Como de costume, usarei exemplos para explicar a tal regra de ouro, ok? Então vamos ao primeiro deles. Relembremos o modelo que define a formação de um hábito por uma deixa, que gera um anseio e faz com que executemos a rotina em busca de uma recompensa. Com base nessa construção, analisemos o caso de uma menina que tem o hábito de roer as unhas de maneira intensa. Ela já tentara pintar as unhas com esmalte de gosto ruim, fazer promessas, ter força de vontade, mas nada adiantava. Foi então que, auxiliada por um psicólogo, a menina começou a identificar suas sensações momentos antes de começar a roer suas unhas. Após muita reflexão, ela disse: "Às vezes sinto certa tensão nos meus dedos. Dói um pouco. Passo o polegar em cada uma das unhas, procurando saliências, e quando verifico alguma pontinha, coloco a mão na boca. E o pior, depois que faço isso com uma, me dá a sensação de precisar fazer isso com todas as outras unhas." Em seguida, mesmo com bastante dificuldade de conseguir compreender a origem do hábito, o psicólogo percebeu que o motivo que levava a menina a iniciar esse hábito era o tédio. Poderia ser assistindo televisão ou fazendo lição de casa. Sempre que se encontrava entediada, ela roía as unhas. A recompensa era sempre aliviar o tédio, sendo que a menina começou a ansiar por tal estímulo físico. Assim, identificados a deixa, recompensa, rotina e anseio, o psicólogo decidiu usar a regra de ouro, mantendo deixa e recompensa e alterando apenas a rotina. A solução encontrada foi a seguinte: sabia-se que toda vez que uma situação tediosa se apresentava, a menina sentia anseio por um estímulo físico. Então, foi sugerido à menina que sempre que sentisse tensão nos dedos,
passasse a mão nos braços ou batesse levemente com os nós dos dedos em uma mesa, em busca de um estímulo físico que desse a mesma recompensa que roer as unhas. Perceba que as deixas, recompensas e anseios foram mantidos, mudando-se apenas a rotina. Pode parecer um tanto difícil que isso tenha dado certo. Mas se eu lhe contar que esse é um caso real, acontecido dentro de uma universidade norte-americana e que a menina, após um mês, parou de roer as unhas. Veja a seguir as palavras do pesquisador que chegou a esse resultado com a menina que roía as unhas. Parece ridiculamente simples, mas uma vez que você está ciente de como o seu hábito funciona, que reconhece as deixas e recompensas, você está a meio caminho de mudá-lo. É importante deixar claro que, mesmo sendo esse um processo fácil de descrever, nem por isso ele se torna fácil de colocar em prática. A mudança exige esforço, determinação e autoconhecimento, questões essas trabalhadas no primeiro módulo desse curso. Entretanto, acredito que a compreensão do que estamos chamando aqui de regra de ouro pode ajudar em muitas situações em que se quer dominar os comportamentos financeiros. E é com esse intuito que nos slides a seguir vou descrever algumas possibilidades de sua aplicação, que certamente não farão que seus hábitos mudem do dia para a noite, mas poderão fornecer um meio bastante eficaz para a transformação desejada. Tudo bem? Então vamos para um exemplo. Maria, toda vez que sai do trabalho, passa no supermercado para ver se lembra de algo que esteja faltando em sua casa. Geralmente, não busca nada em específico. E quando precisa realmente de algo, acaba trazendo muito mais coisas do que deveria. Tal hábito tem se mostrado nocivo, pois os gastos com o supermercado são muito mais altos que a necessidade real dela e de sua família. Exposto esse problema, precisamos agora identificar a deixa, rotina, recompensa e anseio que fazem Maria habitualmente gastar mais do que o necessário no supermercado. Obviamente, como esse é um exemplo, farei algumas suposições simplificadoras. Na prática, esse processo de descrição do hábito pode ser mais complicado. Pois bem, o item mais fácil de identificar é a rotina, que significa ir ao supermercado todos os dias úteis. Em relação à deixa, será preciso uma análise mais pormenorizada da questão. Essa deixa poderia ser a própria saída do trabalho ou até o caminho que a Maria faz, que passa sempre em frente ao supermercado. Já a recompensa, nesse caso, talvez seja o elo mais difícil de identificar. Isso exigirá alguns experimentos que Maria terá que fazer até encontrar realmente o que a faz ir ao supermercado. Seria porque, nesse horário, se for direto para casa, saberá que está sozinha e não gosta disso? Ou talvez tenha encontrado nesse hábito a oportunidade de caminhar um pouco, depois de um dia inteiro de trabalho sentada. Ou, quem sabe, o supermercado sirva-lhe como uma distração após todo um dia de trabalho estressante. Veja, o que estou querendo dizer é que o motivo que leva Maria ao supermercado provavelmente não é a compulsão por consumir, mas algum anseio que esteja fazendo-a cultivar esse hábito. E para tentar demonstrar a importância da descoberta desse anseio, suponhamos que Maria simplesmente mudasse o caminho de volta para casa e parasse de passar em frente ao supermercado. Ela chegaria em casa e provavelmente ficaria frustrada ou irritada, como se fosse aquele macaquinho que puxava a alavanca e não vinha o suco. Isso porque ela mudou a deixa, mas o seu anseio não fora satisfeito. Provavelmente,
após 1 ou 2 semanas, ela não resistirá e dará aquela passadinha no supermercado com o pretexto que só vai dar uma olhadinha nas ofertas. E com o tempo, o hábito voltará novamente com maior força. Portanto, agora vamos utilizar a regra de ouro para tentar ajudar Maria a mudar esse hábito financeiro ruim. Suponha que, após bastante reflexão, ela presuma que a deixa seja o término do horário do seu trabalho e que a recompensa seja caminhar um pouco após horas sentada no escritório. Portanto, é de se pensar que, ao passar o ponto para sair do trabalho, o corpo de Maria esteja ansioso para ir ao supermercado fazer um pouco de exercício físico. Todavia, como a regra de ouro nos ensina, manteremos a deixa, a recompensa e o anseio, mas mudaremos a rotina. Ao invés de ir ao supermercado, Maria decide ir a um parque fazer uma caminhada. O resultado desse teste, basicamente, pode se dar de 2 formas. A primeira é tudo dar certo. Ser essa uma mudança duradoura, em que Maria consegue se sentir satisfeita com o exercício, sem frustrações ou irritações. Ou seja, para de ir ao supermercado e de gastar o dinheiro com futilidades e se habitua a ir fazer sua caminhada todos os dias quando sai do trabalho. Se a caminhada não satisfizer a nossa personagem, provavelmente o anseio não era por exercício físico. Daí seria preciso continuar o teste, pensando, por exemplo, na possibilidade de ela não gostar de ficar sozinha. Portanto, nesse caso, substituiríamos a rotina de ir ao supermercado por atividades planejadas, como visitar uma amiga, ir a um museu, entrar em algum curso de pintura, seja lá o que for, desde que não fique sozinha na hora seguinte ao seu trabalho. Isso faria com que a recompensa fosse não ficar sozinha e o anseio a ser satisfeito seria a companhia de outras pessoas nessa primeira hora após terminado seu trabalho. Deu para entender a utilização da regra de ouro? Identificar as deixas e recompensas e mudar a rotina, buscando satisfazer o anseio. Essa técnica tem dado certo em muitos casos relatados na ciência, desde distúrbios simples, como roer as unhas, até vícios mais complicados, como o alcoolismo. Mas não para por aí o poder desse tipo de análise. Também podemos utilizar os conceitos para adquirir novos hábitos. Vou lhes contar um caso pessoal a seguir de um hábito que adquiri usando essa técnica. Criei uma deixa de todo dia 12 de cada mês olhar como estavam os meus investimentos. Não me perguntem por que desse dia, que nem eu mesmo sei. Dessa forma, fico ansiando para que o dia 12 chegue e eu possa verificar como se comportaram meus fundos imobiliários, minhas ações e renda fixa. Quando esse dia chega, automaticamente abro minhas planilhas, verifico como se comportou cada ativo e tenho a recompensa de saber que minhas finanças estão caminhando conforme planejado. E vou lhe dizer que esse hábito tem perdurado há bastante tempo. Bom, vamos para as considerações finais. À primeira vista, todo esse processo de identificar deixas, recompensas, rotinas e anseios pode parecer meio complicado de ser colocado em prática. Você pode estar dizendo: olha, Ellison, eu até consigo identificar alguns hábitos financeiros que me prejudicam, mas agora conseguir definir cada um dos elementos que você explicou me pareceu complicado demais. Pense então no exemplo da Maria ir ao supermercado. O trabalho que pode dar encontrar a causa da ansiedade. Não sei se tenho paciência para tantos testes. Então, para quem pensou dessa forma, gostaria de fazer alguns esclarecimentos, colocar alguns pingos nos is. Primeiramente, essa técnica da regra de ouro
na qual estamos nos baseando não foi inventada por mim. Ela está sendo testada em grandes centros de pesquisa mundo afora, com bons resultados. E acredito muito que pode ser bastante útil na identificação das causas de muitos hábitos financeiros ruins, oferecendo uma forma estruturada e lógica de modificá-los. Talvez também, num primeiro momento, a ideia ainda possa estar superficial, mas nas próximas aulas ainda vamos oferecer diversos exemplos de como implementar a regra de ouro dentro de diversos contextos financeiros, como a definição de objetivos, o controle do orçamento doméstico e investimentos. Com paciência chegaremos lá. Em relação ao possível pensamento de parecer complicado ficar fazendo testes para identificar deixas, recompensas e anseios, tenho uma opinião bastante clara a respeito. Em diversos ramos de nossas vidas, funcionamos como pesquisadores. Fazemos experiências, testamos e analisamos resultados. Isso pode ocorrer na cozinha, em que testamos novas receitas e buscamos identificar as melhores combinações de ingredientes. Ou no trabalho, quando identificamos a melhor forma de fazer o mesmo serviço de maneira mais eficaz. Ou quando estamos escolhendo o caminho para ir a certo lugar, testando qual possui a menor distância, qual trajetória tem menor trânsito, menos buracos, ou o menor número de placas pare. Isso também, pessoal, é pesquisar, é testar, é buscar encontrar a resposta às perguntas que surgem em nossas vidas. Encontrar as causas de nossos hábitos financeiros ruins deve ser encarado da mesma forma. Devemos tentar de uma maneira, errar, aprender com o erro, voltar a tentar. E assim vamos nos autoconhecendo e nos tornando uma pessoa cada vez melhor. E por fim, essas técnicas devem ser encaradas dentro do contexto geral do curso. Nada do que aprendemos anteriormente deve ser desprezado. Não dá, por exemplo, para mudar de uma só vez todos os hábitos ruins. É preciso eleger as prioridades e respeitar os platôs. Isso porque demora algum tempo para que as coisas aconteçam. Meu objetivo, dessa forma, é que no decorrer das próximas aulas, tais questões fiquem cada vez mais claras e que possamos nos beneficiar dessas técnicas ao invés de simplesmente desprezá-las por acharmos de difícil execução. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula e bons estudos!